Olá, nós estamos aqui começando mais um programa Ressonância, repercutindo outros sons e vozes que geralmente você não está acostumado em ouvir. O nosso programa tem como objetivo, através de um bate-papo agradável e edificante, trazer aí uma conversa gostosa aos seus ouvidos e que contribua com a sua vida. E hoje nós temos a alegria de receber o Homero, que é agrônomo, e ele vai falar um pouquinho conosco sobre horta doméstica, ou fazendo horta dentro da nossa própria casa, né, dos nossos espaços domésticos. Prazer te receber, Homero. Como é que você está? Muito bem, graças a Deus estamos bem aqui em Campo Largo, cidade capital da louça, irradiando aqui através do programa. Uma satisfação a gente poder, agradeço participar, né? Agradeço o convite aí do pastor Rodrigo. Obrigado. Homero, para a gente começar nosso bate-papo, como é que a gente convence as pessoas sobre a importância de se cultivar alimentos em casa? Então, uma das questões importantes é que quando eu produzo, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou comendo. Então, uma das atividades mais essenciais do ser humano é a sua alimentação e a água de consumo. Esse é o que a gente tem de essência. E a água não está muito na nossa mão, né? Se bem que também não é tão difícil assim, mas a comida é uma possibilidade que a gente tem de saber realmente o que a gente está comendo. Eu não quero assustar aqui o pessoal como um todo, mas a gente precisa saber muito do que a gente traz para dentro da nossa casa, porque a situação aí não é muito favorável. Não quero alarmar as pessoas, né? É importante as pessoas consumirem hortaliças, frutas, mas quando eu tenho a possibilidade de fazer isso no meu quintal, na minha vizinhança, isso aí é fantástico. Uhum. Então, você já começou a adiantar, né, a ter a horta dentro de casa ou cultivo de alimentos tem excelentes benefícios, é isso para o ser humano, né? Entre eles, você conhecer, né, aquilo que você está comendo, mas certamente também a ideia de você estar mais em contato com a terra e produzir aquilo que você come, isso também traz um teor terapêutico, né, para a gente, né, mexer com terra. Uhum. Sim, tem até um projeto que começou com os funcionários da Fiocruz, lá no Rio de Janeiro, chamado Terrapia. Então, eles estão lá envolvidos com as vacinas, com um monte de questões muito complicadas lá nos laboratórios. Todo funcionário lá da Fiocruz, né, tem a possibilidade de, dentro do horário do expediente, descer lá do seu laboratório, tirar o jaleco, pegar as ferramentas, as luvas, tudo mais, e vai botar a mão na terra e depois volta lá, faz toda a higiene e volta para o seu laboratório tocar a barca. Mas a terra, ela tem um papel muito importante na saúde das pessoas. E eu tenho um amigo que comenta muito que quando a gente conhece o humus, quando a gente se aproxima do humus, a gente consegue entender um pouco mais sobre a nossa humanidade, né? Porque somos seres humanos, né? E a raiz da palavra humus e humanos é a mesma. Viemos ali a tradução no português é pó, mas seria mais interessante, viemos da terra, né? Então, sim, voltar um pouco à nossa origem, né? E quem não tem espaço, quem não tem quintal na casa, é possível mesmo assim ter cultivo de alimento? Sim, eu hoje tenho, né, nós moramos numa área rural aqui em Campo Largo, mas eu por muitos anos da minha vida, eu fui um agricultor de sacada. Morava no 7º andar e na nossa sacada a gente cultivava salsinha, cebolinha, tomate, hortelã, uma série de temperos, né, porque a área era pequena, então a gente concentrava nos temperos, mas conseguimos colher bastante coisa, e algo importante era dar conta de boa parte do nosso lixo orgânico no 7º andar de um apartamento. Então, não importa se a pessoa está num grande centro
ou se ela está numa área que já tem um quintal que favorece. O que é importante é a pessoa querer. Então, é possível plantar até num pote de manteiga, num pote de margarina, garrafa PET. Tem amigos que tiram uma cenoura dentro de uma garrafa PET, corta a tampa e daí planta ali, uma cenoura por PET, mas se você tiver 20 garrafas PET, você vai ter 20 cenouras. E você falou que dava um jeito no lixo, também fazia compostagem, essas coisas ou não? É isso? Sim. A gente tinha uma composteira, né? Hoje elas estão já dentro do meu galinheiro aqui em casa, mas essas composteiras foram companheiras da máquina de lavar na nossa área de serviço por muitos anos. Então, não tinha cheiro, não tinha presença de insetos. Quando a gente dava uma cochilada ali, não cuidava direito com as folhas que a gente colocava, daí dava alguns surtos daquela mosquinha da banana, né? Aquela mosquinha drosófila, não é? Que chama? Drosófila, mas a gente corrigia ali o sistema e não teria nenhum problema, né? Estava do lado da minha cozinha, então não tem problema sanitário, não tem problema de cheiro, mas são escolhas que a gente vai fazendo. Você pode explicar o que é uma composteira, Homero? Porque acho que o pessoal talvez não saiba, né? Sim, sim. Então, a nossa composteira a gente acabou adquirindo aí de uns amigos. São 3 caixas de plásticas com as tampas, e as caixas, 2 delas têm furos para que haja o escorrimento aí do churume, que é aquele líquido escuro que sai do lixo em decomposição. Mas atualmente a gente tem incentivado muito o pessoal a trabalhar com esses baldes de margarina ou de gordura vegetal, que facilmente aí o pessoal em qualquer cidade da nossa vizinhança aí vai conseguir nas padarias, nas confeitarias próximas, e pode ser usado. Então a gente vai fazendo camadas do lixo do dia, ali uma folha, uma casquinha de batata, entre outras coisas que iriam para o lixo orgânico, a gente coloca, e a mesma quantidade de material seco. O que é esse material seco? São folhas, uma para de grama, o resto de grama, que mesmo no apartamento a gente ia na vizinhança e pegava sacos de folhas dos vizinhos, né? A gente conseguia ter um reconhecimento, né? Olhava na calçada e já conseguia ver, era aquele saco de lixo bem rechonchudo, fala assim, aquele ali o vizinho juntou todas as folhas do quintal, é aquele que a gente pegava, levava para cima no apartamento, e daí ia intercalando, né, a camada de lixo orgânico com a camada que a gente chama de material rico em carbono, que é um material seco, e isso vai favorecer a decomposição. Quando a gente, por algum motivo, não colocava essas folhas, esse material seco, daí que dava os surtos aí das mosquinhas. Sim. E eu não sei se existe assim algum estudo sobre isso, mas existe uma quantidade que a gente tem que produzir, quantidade de terra que se tem que ter para produzir comida para uma família? Então, tem uns números mágicos aí, mas eles variam muito, muito mesmo. Na literatura aí é falado de 10 metros quadrados por pessoa. Mas eu conheço tanta gente que com 2 metros quadrados alimenta muito bem a família ali, com salsinha, cebolinha, alface, brócoli, quer dizer, o brócoli não, porque o brócoli precisa de mais espaço, mas uma beterraba. Então, isso vai muito do arranjo que a pessoa vai fazendo da área, porque senão a pessoa pensa assim, não, mas 10 metros quadrados, eu não tenho isso, e é só para mim, e aqui em casa eu tenho mais 4 pessoas, mais 5 pessoas, então nem vou começar. Então é importante a pessoa trabalhar com a área disponível e com o passar do tempo e expandindo. Então começar pequeno, né, pensar grande e ir rápido, como eu diria o Peter Drucker. E você falando isso, é preciso fazer algum tipo de planejamento para começar uma horta? Por exemplo, você vai plantar só tempero, vai plantar alguma outra tipo de hortaliça,
Ou você pode ir plantando tudo perto um do outro e vai bem assim? Então, existe toda uma ciência por trás da agricultura, né, que é agricultura, né? Então, alguns números mágicos, esses a gente não pode abrir mão, algumas questões de espaçamento. Então, quando eu penso numa alface, até ontem visitei um pessoal que estava com uma plantação de alface, eles estavam com um espaçamento de 20 por 20 centímetros. Então, as alfaces ficam muito próximas, elas, né, adoecem, fica um ambiente muito úmido, o que não as favorece, vai favorecer o fungo que vai as contaminar. Então, no caso de uma alface, você com um plantio de 30 por 30 centímetros, você consegue tê-las com saúde. Então, esses espaçamentos aí, as pessoas acessam facilmente aí na internet, isso é tranquilo. E tem as questões aí da época, a época do ano. Então, agora que a gente está aqui na parte mais sul do país, a gente não consegue cultivos, por exemplo, de tomate, de pepino, pimentão, o próprio quiabo, porque são plantas que necessitam de uma temperatura mais elevada. Então, respeitando as questões de espaçamento e as questões de temperatura, a gente consegue ter uma boa produção, e até no mercado da vizinhança, né, nos aviários, nas casas agropecuárias, você vai normalmente encontrar as mudinhas ali da época. A gente tem que ter um certo cuidado, porque tem algumas casas agropecuárias que acabam não sendo muito criteriosas e vendendo coisas que não vão se desenvolver na estação, mas daí é conversar com o pessoal do cabelo mais branco, né, conversar com as senhorinhas e os senhorzinhos da vizinhança, né, e que eles vão ajudar a orientar ou buscar as informações aí com os colegas agrônomos nos sites e na internet. Eu não sei, mas acho que um também dos grandes benefícios de você cultivar alimento em casa é que você não precisa usar veneno, ou é necessário Sim. também? Então, eu não acredito que ninguém em sã consciência vai chegar ali no pezinho de couve que está ali do lado da casinha do cachorro, está ali naquele gramado bonito, né, e vai sair jogando um agrotóxico. Apesar de eu já ter visto, né, muitas pessoas fora da sua consciência, né, fora de um estado saudável da consciência, comprando agrotóxico e passando nas hortas domésticas. Isso é uma pena, né? Existe uma série de caudas alternativas que tem uma eficiência muito boa no combate aí de uma série de insetos, né? Eu cito, por exemplo, a cauda feita com detergente neutro, né, onde ela faz uma bela limpeza com aqueles pulgões, né, aqueles piolhos que vão atacar a couve do povo aí de norte a sul, de leste a oeste nesse nosso Brasil, e se pensar fora das nossas fronteiras também vai atacar. Então, algo simples que todo mundo tem na sua despensa, sobre a pia da sua casa, e que numa proporção aí de 1%, né, uma parte de detergente para outras 100 partes de água, ele faz um controle de um inseto e de uma forma muito, muito tranquila. Então, é possível, né, tanto nas pequenas áreas, nas hortas domésticas, quanto em áreas maiores, né, áreas comerciais. Eu atendo agricultores que trabalham bastante com hortaliças aqui no entorno de Curitiba, e muitos deles já há vários anos, eles, como a gente brinca, largaram as drogas, né? Largaram os agrotóxicos, né? Eu, como profissional também, já há 22 anos, não recomendo um pingo de agrotóxico. Então, eu coloquei isso na minha cabeça, né? Porque de manhã eu recomendava ali um princípio agrotóxico para um agricultor, e à tarde alguém me pedia algo mais suave, algo mais com a mesma funcionalidade, e daí eu falava, então faça uma calda de pimenta, uma calda de samambaia, uma calda de arruda, e daí eu me vi não de uma forma complicada, né? Então eu falei assim, não, vamos adotar uma linha de tratamento, uma linha de pensamento, e de lá para cá eu tenho trabalhado mais com essa linha aí da agricultura orgânica, da agroecologia, aí depende da região aí do país, como ela é conhecida, mas é de uma produção sem agrotóxicos,
que usa as estratégias aí de prevenção, né, como existe a saúde preventiva dos humanos, como tem a saúde preventiva dos animais, também tem a saúde preventiva dos vegetais, que tem a ver com o que a gente já falou, o espaçamento das plantas, a temperatura correta, a questão de como a gente molha, quando a gente vai molhar essas plantas, e quando aparece algum problema, alguma doença ou algum inseto, a gente tem que ter as ferramentas daí curativas, né? Trabalha primeiro no preventivo, depois a gente vai lançando mão aí do curativo. É possível produzir alimento em larga escala sem uso de agrotóxico nenhum hoje? Sim. Apesar de que isso vai se revestir numa complexidade muito grande. E, infelizmente, muitos agricultores hoje, não só no país, mas fora, eles se acostumaram com uma agricultura mais facilitada. Só que ela é facilitada de um lado, mas ela cobra o seu preço no outro. Então, é uma agricultura muito baseada em produtos. Uhum. E quando a gente trabalha com agricultura orgânica, ou quando a gente pensa, mesmo nas outras áreas do conhecimento, quando a gente trabalha com processos, é algo muito mais complexo. Não digo que é complicado, é mais complexo. Exige mais atenção, exige mais cuidado, mais parâmetros de medições, mas com excelente resultado. É porque você estava dizendo, e talvez seja até mais barata, porque você está falando dessa calda, por exemplo, de detergente, 1%, né, de uma solução. Sim. A gente sabe que hoje os agrotóxicos são caríssimos, né? Uhum. O veneno não é barato, exato, né? Isso baratearia também? Trabalhar com uma agricultura mais orgânica, baratearia o produto ou não? Sim. Se essa agricultura orgânica não se basear daí em processo, em produtos. Porque também existe o apelo do próprio mercado perde alguns clientes que estavam acostumados com aqueles produtos, eles vão lá e oferecem, olha, então agora não use o detergente, você vai usar o nosso produto que funciona como um detergente, só que vai custar 10 vezes mais, aí você não vai precisar ir no mercado e tal, aqui você já tem um pote de 5 litros, então sempre quando existe uma dificuldade, o mercado está pronto em oferecer uma facilidade, só que daí você vai ter que botar a mão no bolso e pagar, e por isso que em alguns lugares a gente vê que a produção orgânica, um dos motivos é que a mão de obra ela encarece bastante, mas também os insumos, eles também têm o seu valor elevado. Quando a gente iniciou os trabalhos aqui em Campo Largo, a questão aí de uns 20 e tantos anos atrás, muitos dos agricultores vieram para a agricultura orgânica em função eles vieram pela dor, não por amor. Eles vieram quebrados da agricultura convencional. Eles não tinham mais crédito nas lojas, não tinham mais crédito no banco, e falava assim, nós precisamos fazer uma agricultura com o custo mais baixo possível. E a gente aí foi trilhando um caminho de conversão dessas propriedades, mudando a maneira de pensar, e hoje muitos deles, né, graças a Deus, eles estão com as áreas já estabilizadas, não tem mais as suas dívidas, eles se recuperaram financeiramente. Alguns conseguiram recuperar um pouco da saúde e, infelizmente, outros carregam, né, porque 20 anos depois, né, eu comecei a atender a média do público, a média etária dos agricultores que eu atendi era de 40, 50 anos, então hoje são senhores e senhoras de 60, 70 anos, e alguns hoje carregam no pulmão, carregam no fígado uma série de dificuldades que vêm do período anterior aí do uso do agrotóxico, né, que hoje a gente fala muito dos equipamentos de proteção individual, né, dos EPIs. Os EPIs, infelizmente, na agricultura, pleno ano 2020, eles são pouquíssimos usados. Seja a máscara, a máscara é diferenciada, ela é para gases e tal, é uma máscara especial com filtros, é pouquíssimo encontrado, as roupas de aplicação também, que daí faz uma proteção da pele, é raríssimo, infelizmente é raro. Então a gente ainda tem muito a avançar, até para agricultores orgânicos, né, porque é obrigado para os agricultores orgânicos, mesmo ao aplicar uma cauda mais
mais branda, né, eles são obrigados pela legislação a utilizar todos os equipamentos individuais. E aproveitando que você está aqui, já conversar, né, sobre algumas coisas. Sim. Há um tempo atrás saiu uma pesquisa sobre também a questão de muito veneno na água, né? E parece que no Paraná aqui nós tivemos não sei se eram 27 substâncias que foram, 27 venenos que eu acho que foram identificados na água do Paraná, né? Sim. E parece que em todo o Brasil é isso também, né? O fato também desse veneno estar na água, ele também contamina, por exemplo, a hortaliça, a produção? Sim. Então, o que a gente tem hoje de dificuldade em termos de qualidade de água, quando é feita a irrigação, é que tem resíduos, né? Existem resíduos presentes e tem coliformes fecais presentes. Então, é uma carga química, né? Uma contaminação química, e é um perigo biológico também. Então, são dois perigos que estão envolvidos. Então, eu atuo em alguns cursos aí junto a agricultores, onde o primeiro passo é análise da água. E alguns ficam assustados com a qualidade da água, eles falam assim, não, mas não precisa fazer análise de água, porque a gente toma essa água aí há muitos anos, está todo mundo bem de saúde. Daí quando vem o resultado, que daí tem aparecido muito a parte de contaminação biológica, porque uma análise química é muito cara, fica fora do alcance desses agricultores, e normalmente quem gera esses dados são os organismos governamentais, né, que precisam ter essa avaliação de qualidade da química de água. Mas tem agricultores que estavam consumindo uma água que tinha 5 vezes mais coliformes do que era permitido. Nossa. Para irrigação, que é uma água, digamos, mais... não é aquela exigência de potabilidade, né, de 0 coliformes. Então, eles estavam consumindo uma água, até eu falei, olha, a saúde de vocês está muito boa, porque vocês estão tomando uma água horrível e estão, teoricamente, bem, né? Então, o que vai acontecer com essa água de irrigação? E aí que vai a importância da pessoa cultivar a sua hortinha em casa, porque muitas das hortaliças, elas carregam esses contaminantes, não só as bactérias, né, os coliformes, lá a dona Escherichia coli e as suas primas e as suas irmãs, mas ela pode carregar também ovos de protozoários, ovos de vermes, né, e infelizmente o estado do Paraná, ele ainda é o campeão brasileiro de neurocisticercose. Então, a gente não... É uma doença que era das antigas aí, que era aquela pipoca que dava na carne de porco. Nós não temos mais a criação de suínos solto, né? Hoje a criação no Paraná é exemplo para o mundo, grande exportador de carne suína, mas o cisticerco está presente aí nos seres humanos, daí vai essas fezes dos seres humanos junto às águas, essas águas são coletadas para irrigação. Imagine uma alface sendo irrigada com essa água tristemente adubada, né? Ela vai carregar esses ovos, e depois a pessoa, consumindo uma hortaliça mal lavada, vai, né, pensando numa alface que não é cozida, ela vai ser portadora da cisticercose e pode ser portadora da neurocisticercose, que vai desencadear uma série de problemas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com qualidade de água, né? Claro, nunca numa perspectiva alarmista, né? Mas uma outra questão que começa a aparecer a ponta do iceberg é com relação a lesmas. Lesmas e caracóis, eles fazem parcerias aí com alguns protozoários que também são bem complicados, é algo que a gente vem começando a trabalhar agora. Inclusive nós temos muitas lesmas exóticas, lesmas que não eram da fauna brasileira, que estão presentes hoje aí. Então é até objeto aí de um estudo que pretendo fazer na sequência. O pessoal foi achando que trazer isso era escargot e no final era outro tipo de lesma que estavam importando, né? Isso, teve uma vez que eles trouxeram um caracol gigante aí que não deu certo. E
quando a gente pensa em horta, assim, né, lá nas antigas, né, eu tive muito contato, assim, na minha infância, com roça, né, essas coisas. Não sei se aqui chama roça, mas na minha região era roça, né? Os antigos falavam, fulano tem mão boa para plantar, fulano tem mão boa. Uhum. Isso é uma lenda ou é uma verdade? É preciso ter mão boa para plantar mesmo ou não? Então, a gente sempre escuta, fulano tem mão boa, o outro tem dedo verde, né? Mas acho que o que é importante é a pessoa ter vontade, mais vontade do que mão. E agora que eu lembro de um vídeo que recebi já faz um tempo, não sei se vocês viram, me parece que é um agricultor na China, e o cidadão, ele não tem braços. E aparece ele fazendo desde a colheita da batatinha. É impressionante, é impressionante. Quem não viu o vídeo, vale a pena ver, um vídeo rapidinho aí de uns 4 minutos, né? Para tudo que ele faz é rapidinho, né? E ele colhe a batatinha, ele junta a batatinha num balaio, bota esse balaio nos ombros, pega o caminho de casa, chega em casa, ele lava essa batatinha, ele descasca essa batatinha, ele corta essa batatinha, ele frita essa batatinha, ele come essa batatinha. Nossa. E o cara não tinha nem braço, nem mão, nem cotovelo, nem nada. Nossa. Então, o que é importante é a gente ter vontade, porque se tem vontade, o cidadão pode começar com um pote de iogurte, um pote de margarina, garrafa PET, e ele vai avançando, né? Então, essa é uma lição aí que a gente vê e dá para fazer. Eu comecei plantando em floreira, hoje eu não tenho muita terra, mas eu tenho mais terra do que eu consigo dar conta, né? E vamos produzir comida, mãos à horta, vamos produzir comida. E para a gente, assim, dar uma orientação prática, para quem está começando, quem está ouvindo a gente e está querendo começar uma horta, quais são os passos aí que a gente precisa dar para fazer uma hortinha em casa? Legal, acho que uma coisa importante que tem a ver com a nossa espiritualidade é pensar que a horta é um belo lugar para a gente aprender sobre o reino de Deus. Parece que isso não tem nada a ver com a agricultura, mas tem tudo a ver com a agricultura, né? Jesus Cristo mesmo falou que o reino de Deus é como um grão de mostarda que um homem plantou no seu campo. Então, o que eu poderia dizer assim de começo é: comece com o grão de mostarda, que é a menor das sementes. Você olha assim, não, mas esse aqui é a minha garrafa PET. Comece com a garrafa PET. Comece amanhã, vai lá, vai atrás de achar uma terra. Se está no apartamento, olhe para o outro lado da rua, pode ter um terreno lá, você pode conversar com o dono do terreno, vai na calçada, fala com o vizinho, né? Nesse tempo difícil que a gente vive, né, respeitando os distanciamentos e etc. Mas o importante é começar. Então, achar a terra, mesmo que essa terra seja no pote de margarina. Algo legal para se começar você vai precisar alimentar essas plantas. Não adianta só ter a terra, você vai precisar dar de comer para essa turma. Então, comece já a reservar borra de café. Os que amam o chimarrão, vai guardando, né, a erva de chimarrão já usada, vai falando com a vizinhança quem tem cinza de fogão, né? Agora nessa época o pessoal usa bastante o fogão a lenha, então vai guardando cinza tem que usar pouco, mas é importante você conseguir. Vai começando a lidar com o seu lixo, né? São pequenas renúncias. Você pode chegar na sua cidade e falar assim: olha, eu tenho direito, pago a taxa do lixo, mas eu posso renunciar ao serviço de coleta de lixo orgânico da minha cidade. E você vai colaborar para que os aterros sanitários não tenham tanto lixo orgânico, porque lá no aterro sanitário vai misturar e depois esse churume todo vai cair num rio, né? E esse rio vai ser contaminado e daí vai começar o ciclo da água contaminada, e então você já vai colaborando aí para que essa terra que Deus deu para a gente, né, para a gente cuidar, para a gente atender, vai ficando um pouco menos poluída. Então você transforma o seu lixo, que ia ser um poluente,
ele vai virar um nutriente. Essa frase não é minha, é de um amigo, mas é isso aí. Quando a gente concentra uma coisa que é boa, acaba dando problema, né? Então é bom espalhar, que nem o povo de Deus, tem que estar espalhado, porque se juntar muito não é legal. Temos que espalhar para levedar, para contaminar a massa toda, né? Para o fermento fazer função aí na massa do pão. Então, conseguir abastecer as plantas aí com a comida, conseguir uma água de qualidade, então capte a água da chuva, né? Porque agora a gente está numa das maiores secas que o Paraná já vivencia. Então, tem pessoas que podem estar nos ouvindo de outras localidades que estão com abundância de água. Nós aqui estamos com falta de água, então todas as minhas calhas, todas estão repletas de baldes, de bacias, de tambores, fora a nossa cisterna lá, que graças a Deus está bem cheia. Então, ter água de qualidade, prefiro até a água da chuva, né, porque daí a gente não está pegando uma água que foi tratada, uma água que teve todo um custo aí para ser utilizada aí na plantação. Cuidado também com como essa água vai ficar nesse período de captação, né, para a gente não ficar criando dengue, nem colaborar com o Aedes e os primos deles, né, porque eles também estão na nossa região aí trabalhando com as viroses que eles são vetores. Então é uma trabalheira, minha gente, porque daí você vai, renuncia o lixo, você vai atrás de uma água que é boa, você vai atrás de uma terra, você fala com o vizinho, mas no final de tudo isso aí, o resultado é fantástico, é incalculável o resultado, né? Quantas conversas boas você vai ter na sua região, aí na sua vizinhança, indo atrás de, né? Se você tem uma área um pouco maior, vai ter que buscar esterco, daí vai descobrir quem tem a vaca. Às vezes você mora no quadro urbano do município e lá tem alguém que tem umas galinhas, tem uma vaca, daí você vai negociar com ele lá o esterco. Daqui a pouco vão ter as trocas solidárias de couve e a gente vai começar a resgatar o que os nossos avós tinham por certo. Era uma coisa muito, muito comum, né? Eu cheguei a ver isso aí, né? Alguém chegava a um bolo da vizinha, daqui a pouco era um pão que saía da casa da avó, ia em direção, atravessava a rua, ia para lá. E tem estudos aí das ciências econômicas que mostram que os nossos avós, o mantimento da casa, eles gastavam só 60%, porque 40% era representado por trocas, era por outras relações que não envolviam o dinheiro. E a gente tem desafiado o pessoal nesses dias aí, porque parece que quando tem uma crise, né, como diria, esqueci quem diria isso, acho que era o C.S. Lewis, que o sofrimento, a dor, é o megafone de Deus para um mundo surdo, né? Então, nesse momento de dor, de sofrimento, para uns mais, para outros menos, né? Um tempo da gente escutar um pouco melhor, a gente tem que olhar para essas questões e ver que é possível a gente fazer um bocado de coisas. Antigamente, nas igrejas, né, cristãs, a gente trabalhava muito mais a mordomia cristã e as diversas frentes, né, que a mordomia tinha, inclusive a frente da criação. E um dos textos que eu mais gosto da Bíblia é Romanos capítulo 8, um capítulo inteiro, mas em determinada altura do capítulo, Paulo fala, né, que a criação geme à espera da manifestação dos filhos de Deus. Sim. Eu acho que é nossa responsabilidade, inclusive, para cuidar, né, mordomia do corpo primeiro, né, cuidar da nossa saúde, mas também cuidar da terra, né? Então, a gente fazendo o cultivo de alimentos em casa, a gente ataca duas frentes da mordomia, né? Pelo menos a frente de cuidado do templo do Espírito Santo e também cuidar da criação, né? E é uma coisa que às vezes a gente tem negligenciado, mas você tem falado aí algumas coisas interessantes. Por exemplo, isso traz economia, né, financeira, traz o que a gente hoje tenta fazer por internet e tem dificuldade, uma network, né? Que antigamente os nossos ancestrais aí tinham muito mais facilidade, né, de conhecer os vizinhos. Hoje a gente às vezes mora muito mais perto e a gente não conhece os nossos vizinhos, nunca sequer talvez fez alguma troca de alimento, né?
conversa. Então, acredito que nesse tempo que a gente está vivendo, né, talvez esse programa vai se perpetuar muito tempo na internet, mas esse tempo que nós estamos vivendo de crise, a gente talvez precise disso, né, para nos tratar, né? É uma forma, acho que Deus, que nem você disse, né, ali a gente pode ver o reino de Deus. A gente tem falado muito sobre isso também, cultura do reino, né, em todas as coisas. A gente não está esperando o reino, a gente já está vivendo o reino, né? E nesse sentido, essa cultura do reino, eu acho que também a horta, a gente tem uma hortinha aqui em casa, a gente não é mestre de cuidar não, mas a gente tem, e às vezes a gente se pega ali contemplando Deus, né? No crescimento de uma hortaliça, na visita de um passarinho, né? Isso a gente vê direto aqui em casa, a gente, nossa, esse aqui a gente nunca viu, e os passarinhos vêm visitar a gente aqui. Então, acho que isso também é importante, a gente, né, a Bíblia diz lá, Salmo 19, os céus proclamam a tua glória. A ideia é de que a natureza, né, proclama a glória de Deus, e a gente deixa de contemplar, né? Então, é legal que isso, acho que cura a gente de uma série de doenças que a gente tem hoje, tanto físicas quanto também emocional, né? A criação tem esse poder aí, né? E é claro que a gente vai, aos poucos, ganhando mais informação, né? A gente só está aqui dando uma introdução para o pessoal se animar, se motivar e amanhã já botar a mão na terra e sujar um pouco, né? A mão de terra, mas um universo que tem, né? Quer dizer, tem muitas informações aí, você passou algumas importantes aqui, mas você tem alguma indicação, Homero, para quem queira buscar alguma informação a mais na internet? Existe algum site, alguma coisa assim? Então, a gente tem que aproveitar a estrutura da Embrapa, né, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, uma empresa que tem sido referência em muitas coisas boas. A gente tem que ver o interesse deles agora nessa parte aí de produção de hortas familiares. Eles têm cursos que têm esgotado as vagas, tem cursos online que têm esgotado as vagas em questão de horas, né? A última vez eles lançaram 10 mil vagas de um curso e 4 horas acabaram todas as vagas. Então, eles têm uma apostila desse curso, então a pessoa pode acessar o PDF desse material. Aqui no Paraná a gente tem o Centro Paranaense de Referência em Agroecologia, que tem uma série de materiais, uma série de vídeos, né? Agora ele andou mudando de nome, talvez as pessoas localizem por IDR, Instituto de Desenvolvimento Rural. Então, sempre buscar as informações das empresas estatais, que você tem uma tranquilidade maior em termos da credibilidade dessa informação. Hoje tem uma série de vídeos no YouTube que, no final das contas, parece que a coisa funciona só ali para o cara que montou o vídeo, porque vai tentar fazer em casa, aquilo não tem um fundo de científico, não tem como algumas receitas aí para COVID, que vocês sabem, né? Isso está em todas as áreas. Tem problemas na saúde, tem problemas na agricultura, e então busquem essas informações e pensem fora da caixa. Acho que uma coisa muito legal é pensar fora da caixa, né? Não querendo fazer um trocadilho aí com uma outra empresa, né, que tem esse nome, né? Mas acho que é importante a gente pensar fora da caixa e pegar as informações e pôr mãos à horta, como a gente tem falado aqui. Eu estou lembrando de uma oportunidade onde eu estava nesse 7º andar, lá em Curitiba, e nós olhávamos para um terreno ao lado que tinha produção de rato, barata, e era um lugar que tinha mato e lixo e mosquito e tudo mais. E a gente, um belo dia, falou assim, não, vamos descer nesse terreno e começar a plantar flores. Onde tinha lixo, a gente foi colocar mudas de flores, e o nome do lugar ficou Jardim Livre. Talvez ainda tenha alguma coisa aí na internet dos Jardins Livres. E aquele foi um momento muito especial de eu conhecer meus vizinhos. E a vizinha, não só o vizinho ali do prédio, mas os vizinhos
o cara da padaria, e, nossa, dá, né, se no futuro a gente tiver a oportunidade de mais uma prosa, só esse tal dos Jardins Livres, que aconteceu aí há uns 10, 12 anos atrás, foi fantástico. A gente foi para o terreno sem grandes pretensões, tirar lixo, e encontramos pessoas. No primeiro dia apareceu uma moça com ela fez uma placa toda artística ali, e dizendo assim, um poema do Khalil Gibran, não sei se eu vou lembrar agora, mas era algo parecido assim, era das árvores. Não. Depois temos que colocar na sequência. É um poema lindo, e ela escreveu e botou essa placa ali na frente. Passados um mês, apareceu um fiscal da prefeitura querendo arrancar a placa, porque a placa estava em via pública. E daí eu falei pro cara, meu amigo, você cuida desse setor aqui da cidade? E aquele lixo que tinha aí dentro, ninguém olhava, né? Agora a gente coloca uma placa na grade de um terreno baldio e você vem incomodar? Se eu colocar essa placa lá dentro, tem problema? Ele falou, não, lá dentro não tem problema. Então essa foi uma das histórias dos Jardins Livres, mas pena que eu não estou lembrando o poema lá do Khalil Gibran, mas falava das árvores, a terra produz as árvores que encostam no céu, e nós cortamos as árvores para... Não sei, mas depois vocês veem aí que é legal o poema que se você lembrar depois, você me passa, eu ponho na descrição. Isso, te mando aí. Mas, Homero, poxa, que bate-papo bom, viu? Obrigado aí pela tua atenção, disponibilidade. Obrigado por nos motivar a colocar mãos na horta. Deus abençoe a sua vida aí. Obrigado por esse tempo. Nós que agradecemos. Um abraço a todos aí que nos ouvem e botem a mão na massa, minha gente. Aproveitem, façam bastante terapia, né? Nesses dias.